Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast O Empreendedor e hoje eu estou aqui com a Elisa Kais, Mariana Assad e Fernanda Cecel. Elisa Kais, proprietária da Jardins, uma das grandes imobiliárias aqui de Ribeirão Preto, e hoje nós vamos conversar um pouquinho e bater um papo aqui entre a gente para conhecer um pouco mais desse mercado, tá? Bom pessoal, primeiramente bem-vinda a todas, tá? Agradeço aí a participação de cada uma. E até mesmo antes de falarmos do mercado, eu queria perguntar e queria, assim, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, o porquê vocês escolheram o mercado imobiliário. Bom, Elisa, vamos começar por você, né? Tá. Bom, sou Elisa Kais, sou advogada, especialista em direito imobiliário. Comecei muito nova na carreira de imóveis. Meu pai é um empreendedor de loteamentos. Então, desde os 12, 13 anos, eu manifestei essa vontade de trabalhar com ele e aprendi de tudo. Vender está no meu sangue, desde sempre. Foi quando eu aprendi todos os detalhes ao longo dessa minha carreira, que eu era advogada e empresária na empresa familiar. Em 2016, com o falecimento do meu pai, eu resolvi fazer um negócio por conta própria. Foi quando me tornei corretora de imóveis. E depois de um tempo, o Rogério, que é meu marido do ramo de restaurantes, resolveu fechar os restaurantes e seguir a carreira comigo nessa empreitada que se chama Jardins Imobiliária, que é nossa vida, nosso sonho e do qual nós somos muito, muito felizes. Legal. Bom, Mariana? Estênio, eu sou bióloga, eu trabalhava com reprodução humana durante minha vida inteira. E eu estava passando por uma transição de carreira junto com o divórcio, porque era também uma empresa familiar. E deu a hora de eu arranjar alguma outra coisa para fazer. E eu não queria nada na área. Não sei se era algo pessoal meu ou se por ver que a área da saúde é muita preocupação, pouco tempo para si e ganha muito pouco, né? E aí eu conheci a Elisa num treinamento que a gente fez e ela me fez esse convite para entrar na Jardins. E eu gostei e abracei com todas as minhas forças essa oportunidade, porque eu vejo que a corretagem, ela, na forma como a gente trabalha, né, que é com exclusividade, trabalhando para quem precisa vender o imóvel, você consegue trabalhar e consegue aprender, mesmo que você não tenha ainda, né, currículo nesse ramo. Porque você consegue usar tudo que você é de profissional para fazer esse atendimento de excelência. Além disso, a gente tem uma flexibilidade muito grande, né? A gente pode escolher para quem a gente quer trabalhar. E, assim, na corretagem, ainda mais aqui em Ribeirão, que é uma cidade tão próspera, o céu é o limite, né? Em relação a ganhos, em relação ao crescimento da carreira. A gente vê isso todos os meses com os números das Jardins, né? Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Tá certo. Fernanda? Bom, eu trabalhei como mãe e dona de casa por 11 anos, né? Desde que os meus filhos nasceram, eu parei de trabalhar. Eu tinha uma empresa familiar também, saí, fui me dedicar à vida de mãe, de esposa. E nesse período de 11 anos, eu aprendi muitas coisas. Eu sempre gostei muito de coisas de casa, de decoração, e enfim, todos os negócios familiares referente a imóveis, sempre todo mundo vinha pedir minha opinião. Então, eu sempre fui a pessoa que dava ali a palavra final na escolha de algum imóvel, né? E lidava sempre à frente dos imóveis nosso mesmo. Bom, e aí eu fui vender a minha casa. Vendendo a minha casa, eu conheci a Elisa. A Elisa, ela foi conhecer a minha casa e aí ela disse: Fernanda, tem certeza mesmo que você quer vender sua casa? Enfim, e nessa pergunta dela, nesse sentido, eu entendi que ela não era uma corretora comum, porque, sinceramente, Stênio, eu sempre achei que corretor não fosse uma coisa legal. E apesar de ter feito o Cresce, em algum momento da vida eu ter pensado... E por que você achava que corretor não era uma coisa legal? Então, eu tive alguns atendimentos pessoais que eu não gostei. A sensação que eu tinha... No dia que eu fiz o curso do Cresce, há uns anos atrás, quando eu pensei em abrir uma imobiliária, realmente para lidar com os imóveis da família, eu lidei com pessoas assim... Eu achava que era enrolão, pessoas que não eram sérias ou que queriam passar a perna, de alguma forma. Entendi. Então, antes de entrar na Jardins, você tinha uma imobiliária antes? Não, eu achei... Não, eu queria, eu gostaria... Eu gostaria de ter. Eu tinha feito o Cresce para administrar imóveis de locação.
Não cheguei a fazer isso porque eu tive minha segunda filha. E aí eu desisti. E como que enfim. você conheceu a Jardins? Com a Elisa, né? Que tentou Aí vender a sua Elisa foi visitar minha casa para colocar à venda. E ela teve uma conversa muito franca comigo, muito sincera. Ela falou, Fernanda, eu acho que você não quer vender sua casa. Pensa se é isso mesmo que você quer. E vem conhecer a minha imobiliária. Né? Vamos conhecer o nosso trabalho, me convidou para tomar um café com ela na imobiliária, que hoje, né, a gente entende que é essa conversa mesmo, que a gente entende o cliente através dessa conversa. E aí, conversando com ela, eu entendi que esse ramo de corretagem tinha mudado, ou seja, a Jardins trouxe para mim uma outra visão de mundo de corretor. Aquele corretor enrolão, né? Aquele corretor que está querendo te passar a perna, ou que quer te levar num imóvel acima do valor do valor do imóvel, do valor correto, e tenta, né, te passar uma... Enfim, eu tive várias experiências ruins na época que eu fui comprar um imóvel. Né? Casas assim que não valiam nem 1,5 milhão, a pessoa estava, porque meu ticket era acima de 2, estava me oferecendo por 2,5 para que houvesse uma negociação, um jogo de números. Isso não me agradou. Então eu não pretendia ser corretora, tinha deixado o Cresce de lado e falei, não, essa profissão eu não vou ter, até o dia que eu conheci a Elisa e conheci a Jardins, a equipe da Jardins, os treinamentos que foram passados, toda aquele acolhimento que eu tive e a visão de ética e valores mudou muito o meu conceito. Então, imagina, Fernanda, você é corretora? Não acredito que você é corretora. Você virou corretora, você comprou imobiliária, né? Falei, não, é diferente. A Jardins é diferente. Foi aí onde eu comprei a ideia tanto da prestação de serviço, da exclusividade e da forma o que a gente apresenta o imóvel, da forma que a gente lida com o cliente, com a transparência e clareza, né? É bem diferente do que eu imaginava antes. Isso, com certeza, mudou minha vida. Eu estou há mais de 1 ano e meio, aí quase já beirando os 2 anos que eu sou corretora, e foi a melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo nem um minuto. Estou muito feliz e realizada, né? Tá, e esse tempo que vocês estão como corretoras, vocês estão desde o começo com a Jardins ou não? Sim. Sim. Desde o começo. Tá, e aí a pergunta acho que vai ser muito voltada para as 3, né? Elisa, acho que você pode responder melhor essa primeira parte e elas depois a outra parte, que é o que a Jardins faz que encanta os seus corretores para que eles fiquem tanto tempo assim? E eu queria ouvir também o lado de vocês. Por que vocês estão há tanto tempo na Jardins? Qual que é o diferencial disso que vocês ainda... E até mesmo se vocês já receberam convites para ir para outra imobiliária, né? Então, fiquem à vontade. Eu mato as duas. Bom, eu acho que o grande diferencial, nós somos humanos, nós somos éticos, e lá há uma amizade muito grande, um carinho muito grande. Eu acho que antes de nós sermos parceiros, nós somos amigos de verdade. Ninguém passa a perna no outro, ninguém quer passar o outro para trás, porque era uma das minhas maiores preocupações. Eu pedia muito para Deus, falava assim, Deus, me coloque pessoas que pensem e que tenham nossa cultura de não fazer o mal para o outro, de só fazer o bem. Então, qual que é, acho que o diferencial maior é fazer o bem, não importa para quem. Segundo lugar, é esse lado humano que nós temos de querer o bem do próximo, não só do nosso parceiro de trabalho, como nosso cliente. Nosso cliente muitas vezes vira amigo, porque ele percebe a nossa preocupação realmente com ele, como a Fernanda contou agora, e isso a gente tem como um lema lá, que eu fui visitar a casa da Fernanda e eu percebi uma casa muito bonita, uma casa que ela é minha vizinha. E eu percebi que a questão era outra. Então, esse diálogo, essa conversa franca que você tem com o seu cliente também é um outro lema muito importante na Jardins. E o outro diferencial, assim, que eu falo, né, outros são vários, é os treinamentos, porque, como a Fernanda também comentou, o corretor é visto, infelizmente, como uma pessoa que às vezes não deu certo em uma profissão e vai ser corretor de imóveis. E aqui nós somos 3 profissionais
gabaritadas, que se destacavam nas suas profissões e que resolveram, por questões próprias, serem corretoras de imóveis. Nós lá temos treinamentos, tanto jurídico, de marketing, de postura, até de vestimenta, de arquitetura, de engenharia, de tudo. Documentação. Então, assim, é infinito o tanto de treinamento que a Jardins oferece, porque realmente nós queremos oferecer o melhor atendimento e um resultado de excelência para o nosso cliente. Sim, e os treinamentos, eles ocorrem quantas vezes por semana? Olha, praticamente, semanalmente tem sempre uma reunião semanal com um treinamento. E, geralmente, tem sempre um segundo treinamento, né, que a gente escolhe de acordo com a necessidade da equipe. E tem um outro fator, né? Elas estão aqui, elas podem confirmar isso. Eu e o Rogério estamos ao lado do telefone 24 horas. Eu brinco que às vezes a gente se reveza para dormir. Então, isso eu acho que é um grande diferencial, é um alívio para o corretor, porque eu sou corretora também. Então, ter alguém para compartilhar, que às vezes não é só de pedir uma opinião, é compartilhar uma proposta, um atendimento, um imóvel. Isso é muito, muito importante no nosso dia a dia. Então, ter esse apoio, é um apoio, assim, eu acho que não tem preço. Até apoio emocional. A Elisa esqueceu de mencionar, mas nós temos uma vez por semana, além do treinamento de segunda, a psicóloga. Ah, é? É uma nós psicóloga temos toda terça que faz essa orientação com os corretores. Justamente para ter essa escuta com o cliente, para a gente estar bem, né, profissionalmente, e como lidar com o cliente em situações difíceis. Então, são coisas assim, que o DNA da Jardins é diferente. Por mais que o modelo, Estênio, acho que eu até entrei aqui já no meio, né? Não, mas é assim mesmo. Até que o modelo é muito atrativo. O modelo de trabalho, de trabalhar individualizado. Eu chamo hoje de personal broker o nosso trabalho, né? É realmente você ser o personal da pessoa que está vendendo o imóvel. É trabalhar diretamente com ele, atendendo as necessidades dele e ter essa escuta. E esses treinamentos todos são muito bons. Então, além desse modelo de trabalho, que eu chamo de DNA das Jardins, é exatamente isso. Não é só o modelo que é atrativo para o corretor, mas também o apoio que nós temos, tanto da Elisa quanto do Rogério. Eu falo realmente, eles não dormem, é meia-noite, eles estão lá, 6 horas da manhã, eles estão lá, eles estão sempre atentos, 24 horas, sempre atentos às nossas necessidades, até a escuta, né, que às vezes a gente tem, não sei o que, aconteceu um problema, mas está sempre lá. E além disso, esses treinamentos que são diferentes. Nós temos acesso a lojas, a oportunidades de fazer um network, né? Nós estamos sempre em eventos, você em fala coisas que acontecem. As lojas onde são feitos os treinamentos, né? Sim, então, a gente sim. tem esse acesso a essas lojas, lugares que a gente conhece, Marcas. Bons lugares, marcas de renome. Que a gente conheça. Por exemplo, a gente teve um treinamento na marmoraria recentemente para conhecer sobre mármore. E depois a gente teve também treinamentos numa loja de imóveis, nos quais a gente conheceu como funciona, quais são os materiais nobres, vamos dizer assim. Então, é um treinamento muito profundo. E isso, para mim, é o DNA Jardins. Porque por mais que você tenha um modelo de trabalhar de personal broker, vamos dizer assim, algumas outras imobiliárias também trabalham, é um diferencial muito grande você ter acesso a esse tipo de treinamento que a Elisa e o Rogério traz para nós. Né, Mari? Eu falo que o grande diferencial lá da Jardins, onde a gente está, é a Elisa e o Rogério. Principalmente por saber captar as pessoas e refinar os talentos e treinar e estar do lado e fazer acontecer. Porque eu vejo que a mentalidade do líder lidera pelo exemplo, né? Então, se eles têm essa visão e todos esses pilares, né, de ética, de transparência, desse trabalho, eles vão passar isso pra gente. E quem não é dessa mentalidade, não vai bater e tá fora. Eu falo que a gente é muito blindado de não ter trabalhado em nenhum outro lugar. Porque, às vezes, eu vejo as coisas... Como eu não sabia como era o mercado antes, eu só conheço o mercado do jeito que a gente trabalha, eu olho e falo, nossa, sério que é assim que funciona? Sério que é assim que falam pra você? É desse jeito que você negocia? É isso que você ganha? Né? E a gente não, a gente tá aqui
trabalhando no nosso, fazendo parceria, não fazendo mal para ninguém, cada um com o seu cliente, podendo escolher, né, com quem você quer trabalhar, porque a gente trabalha com representação, então nós temos um laço de confiança com o cliente. E eu acredito que, assim, os nossos brokers, eles são a dupla perfeita. O Rogério, para mim, é a excelência, né? A agilidade. O que você quer fazer, ele atende o celular a hora que for. Ele não faz distinção se o negócio é de 200 mil ou de 20 milhões. É tudo venda, é tudo cliente. E tudo que puder fazer para acelerar, ele faz. Nunca querendo se colocar por cima da gente, né? Sim. Nunca querendo ganhar em cima. E é isso que eu vejo, assim, porque muitas vezes os brokers de outras imobiliárias, eles competem com os corretores, né? Eles não querem que os corretores tenham sucesso, sejam prósperos. O caso da Elisa até é que ela é você é corretora Sim. também, né? E atua como um suporte. Exato. Na verdade, eu sou corretora. Esse ano eu fui deixando de ser corretora, apesar de estar no meu DNA, mas ainda existem alguns clientes que querem o meu atendimento, mas geralmente eu chamo um dos corretores lá da Jardins para fazer esse trabalho junto comigo, para dividir, mesmo porque, Stênio, é muito gostoso você lá na Jardins tem um outro diferencial que a gente faz muita parceria entre os corretores. E então isso também é outro DNA da gente, que isso eu vejo não acontece, não é estimulado com outros brokers, porque às vezes o que está entrando, ele aprende com aquele que está há mais tempo, então aquela expertise do outro passa para ele, então é assim que a gente vai o mais legal, e pegando o que a Elisa estava falando, que é muito interessante, é a força-tarefa que a gente faz, é a união da equipe. Certo. Sempre quando a gente pega um imóvel sobre a nossa responsabilidade, né, sobre a nossa gestão, que a gente chama assim, a gente se reúne. Ninguém pega sozinho o imóvel. Quando a Jardins pega um imóvel, quando a Mariana pega um imóvel, quando a Elisa, a Fernanda pega um imóvel, nós pegamos em equipe, né? Nós trabalhamos em equipe. Então, por exemplo, tem um gestor que fala, olha, gente, entrou uma casa, tal, tá bem precificada, tá legal, vamos trabalhar junto? Todo mundo, a gente fornece material, todo mundo posta junto. Vamos fazer um vídeo nessa casa? Cada um faz uma collab no Instagram, patrocina e vamos lá, 5, 6 corretores. Isso é muito raro de acontecer. E se você vê em outras imobiliárias, por exemplo, isso não acontece. Então a gente tem unido muito essa força de trabalhar junto. É uma parceria. É um ajudando o outro, né? É um publicando, é um tentando. Como eu te falei, é uma força-tarefa mesmo. Quando um imóvel entra na Jardins, não entra para 1, entra para 40. Então a força é muito maior, né? Entendi. Então, assim, essa força que vocês dizem, eu sei que vocês trabalham com exclusividade, né? E tendo essa força de trabalho, um imóvel é jogado para 40 corretores, qual que é a velocidade, a média, né, da velocidade da venda de um imóvel quando ele entra na Jardins, né? Falando assim, eu sei que a Mariana Saad tem a sua peculiaridade, você tem a sua, a Elisa tem a sua, mas num contexto geral, assim, tem a média da Jardins e tem a média de vocês. Qual que seria essa média? Bom, a Mariana pode falar a média dela, que às vezes bate o recorde de um dia, 24 horas, né, Mari? Eu vendo mais de 70% das minhas gestões nos primeiros 3 meses. 3 meses? 3 meses, sendo quase 40% no primeiro mês. Nossa. A gente vende muito imóvel, assim, 2 semanas, 21 dias. Mas, lógico, a gente precisa de um trabalho muito bem feito, muito focado para aquele tipo de imóvel que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que fazer um planejamento, né? Esse imóvel é para quem, com qual corretor parceiro a gente fala, onde a gente vai focar, como a gente vai divulgar. E, principalmente, fazer uma análise de mercado muito precisa e conscientizar o proprietário do valor correto da venda. E aí, é batata. Se anuncia, o cliente sabe qual o preço. Né? Então, aquele imóvel que fica muito tempo lá no mercado é porque o comprador olha e fala, tá caro, não tá compensando. Né? Então, o comprador conhece tudo, ele sabe tudo. Na hora que você precifica corretamente e faz um marketing certo, a gente vende super rápido. Na Jardins, são mais ou menos 50%, 70% dos imóveis geral, de média, vendidos nos primeiros 90 dias, né? Uhum. Também nos primeiros 3 meses. Essa é a média dos imóveis lá. Lógico que depende da liquidez, né? E do estilo do imóvel. Um apartamento, que é o que todo mundo busca hoje, sei lá, 3 quartos na Zona Sul, vende muito mais rápido do que um galpão, uma chácara, né? Então, a gente leva isso em consideração. Mas a gente também alinha com o proprietário as expectativas do tempo de venda de acordo com o estilo do imóvel dele.
Eu quero aproveitar aqui para dizer que a gente não baixa o preço dos imóveis, tá? Vocês baixam o preço, por isso que vocês vendem aí 30, 40 imóveis por mês. Não é a realidade. Porque que sentido faz baixar o preço do imóvel abaixo do valor de mercado, né? E a comissão, como fica? A gente tem interesse em vender o imóvel no maior preço. E o maior preço, a gente sabe que não vende. Então, a gente precisa encontrar o melhor preço. Então, o melhor preço do imóvel vende. Então, o nosso trabalho começa lá, no começo, quando a gente conhece o imóvel e faz a precificação. E aí que vem os resultados, né? Porque o imóvel, quando ele fica muito acima, ele fica muito tempo parado. Né? Por exemplo, esses dias mesmo eu vendi um lote em 5 dias. Não deu tempo de eu fazer o vídeo. Isso a gente chama de estar bem localizado. Por exemplo, no nosso modelo de trabalho, a gente trabalha muito com posicionamento, né? Onde você mora, a região que você conhece, principalmente, isso é muito importante. Então, como eu moro no Royal Park, conheço tudo sobre o Royal Park e muita gente me procura sobre o Royal Park, então isso acontece de uma forma muito natural. Às vezes até, como eu te falei, não deu nem tempo de anunciar, já tinha gente procurando. Uhum. Assim acontece com a Mari e com todos os corretores posicionados. E assim funciona a parceria, né? Também, quando a gente tá lá na zona de posicionamento da Mari, me ajuda, vamos fazer junto. Quanto você vendeu aí, a gente faz a precificação junto. E muitas vezes a gente pega esses imóveis em parceria também. Porque faz todo sentido, né? E, Stênio, você tocou num ponto que eu acho extremamente importante sobre exclusividade. As pessoas entendem errado o que é exclusividade. Algumas imobiliárias fazem exclusividade e elas trabalham a exclusividade que só elas podem vender. Na Jardins, todos os corretores, todas as imobiliárias são bem-vindas, são nossos parceiros. E o que a gente quer fazer é dar um atendimento rápido e eficaz para o vendedor. É isso que a gente faz na Jardins Imobiliária. Então, exclusividade é de gestão, não é do imóvel. Esses dias eu peguei um imóvel e o vendedor estava falando assim, mas é só você que pode vender? Porque na outra imobiliária, ela só apresenta o imóvel para os corretores dela. Eu falei, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, a Fernanda está aqui de prova que ela vendeu uma casa no Quinta da Alvorada, que eu vou citar esse exemplo. Eu falei assim, eu sei quem vai vender essa casa. Eu liguei para essa corretora parceira, eu falei, você tem que ir comigo conhecer essa casa, que eu tenho certeza que você vai ter um cliente para ela. É uma corretora externa, uma corretora autônoma, que ela é uma profissional brilhante, de muito tempo no mercado, e dito e feito. Eu levei ela na casa, depois de um tempo ela estava com o cliente e a venda foi realizada. Então, senhor vendedor, preste atenção no modelo da Jardins, que é realmente o que faz diferença no mercado. Nós não falamos só que fazemos parceria, nós fazemos parceria de verdade. E os nossos parceiros adoram fazer parceria com a gente, sabe por quê? Porque nós entregamos tudo prontinho, documentação perfeita. Na hora que entra o imóvel, as certidões já são tiradas imediatamente. Se ele quiser ir para o cartório, amanhã ele pode ir. Então, é ótimo para o corretor parceiro. Sim. Porque ele não se preocupa com nada. Ele vem com o cliente e a gente vem com o pacote completo logo em seguida. A prova disso também são os proprietários, né? Os nossos clientes gostam do nosso trabalho, tanto que eles voltam. Então, não tem nada disso de que, demorou, só você podia divulgar, pôs o preço lá embaixo. Nossa, eu já perdi as contas de quantas famílias eu já fiz 2, 3 negócios. Teve uma semana que eu fiz 3 negócios com aquela família lá. Vendi um apartamento, vendi o terreno, ainda vendi um outro apartamento para eles. E volta de tempos em tempos. Então, é isso que a gente busca, né? Essa qualidade de atendimento que a gente fideliza o cliente. A gente não quer fazer um negócio com eles, a gente quer fazer um monte. A gente quer fazer negócio da vida inteira. E eles entendem o modelo e funciona muito bem. Poxa, bacana, bacana. E assim, bom, com todo o treinamento que vocês recebem, com todo o treinamento que a Jardins dá, né, quando vocês vão para o campo de batalha, né, se dizendo assim, quando vocês começaram, e acredito que a Elisa também pode falar isso, porque é corretora também, né, além de proprietária, como que fala uma situação, um cliente, algo que marcou vocês, assim, que toda vez vocês lembram, nossa, aquele cliente. Deixa a gente pensar. Vários. Vários, é difícil a gente pensar para Mas escolher. vamos para a história. Não, como a Mari falou, eu tenho clientes, assim, que marcam, que viraram amiga. A Elaine,
que é uma das sócias do Jader Almeida, ela sempre me indica, já fiz várias negociações com ela, da casa dela, apartamento para o filho e a permuta que entrou. Mais um detalhe, quando entra a permuta, nós somos muito sinceros e verdadeiros em falar que nós vamos vender aquela permuta pelo preço que a gente está falando. Então, como a Fernanda falou, né, os clientes gostam dessa sinceridade e é isso que o mercado está buscando, pessoas profissionais que tratam eles como um ser humano de respeito, né, com respeito, dignidade e poder fazer esse trabalho, né, essa transparência, né, Fernanda? Tem vários, né, clientes. Eu tenho vários, assim, o mais recente foi engraçado. Isso é uma coisa que eu tenho, né, assim, acho que eu estou me especializando praticamente, porque eu tenho tido alguns clientes nesse sentido. Pessoas que têm um pouco mais de idade, que estão mais apegados àquele imóvel, que criaram seus filhos, que tiveram a sua vida, que viveu naquele imóvel por 30 anos ou mais, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. Não é apenas um imóvel, a gente nem chama imóvel, a gente fala o seu lar, a sua casa. E eu tive recentemente isso, um apego profundo, e a pessoa não conseguia sair do imóvel, apesar de querer vender, sentia as necessidades. Por exemplo, era um sobrado, era um casal que já tinha um pouco mais de idade, e eles tinham a necessidade de sair, né? E para um apartamento, algo menor e sem escadas, mas tinham dificuldade de aceitar. Então, foi todo um trabalho feito, foram algumas propostas. A proposta voltava até que o cliente chegou na proposta que ele queria, no valor exato que ele queria, e de repente ele falou, olha, mesmo assim eu não vou vender porque eu não sei para onde eu vou. Então, a gente fez o trabalho também de procurar o apartamento, então de dar esse acolhimento para o cliente, né? Então, esse cliente me marcou bastante, vai me marcar bastante ainda, que a gente vai conviver, né? Nessa casa, enfim. Mas foi algumas histórias, assim, que faz a gente entender o quanto é gostoso ser corretor, né? Porque você participa de vidas mesmo. Uhum. Eu já vendi com exclusividade o imóvel de um corretor, que é dono de imobiliária, e falou para mim, eu quero deixar com quem vende. Tá, mas ele era de uma outra imobiliária. Parceiro meu. E ao invés de deixar com os corretores dele, ele chamou você. Sim, porque ele sabe que é um trabalho diferente, ele sabe que são modelos diferentes, não tem ruim e nem bom. Existe para quem você está trabalhando. E ele trabalha com portfólio, ele foca no cliente que está procurando o imóvel, no comprador. Mas ele queria uma força-tarefa para vender o dele. E ele me deu exclusividade, eu vendi em 3 meses e pouco. Depois, pouco tempo depois, ele me contactou porque ele tinha uma cliente querendo comprar uma casa que ele estava vendendo, só que ela precisava vender o apartamento dela antes. Tá. E aí ele correu para mim... Pega exclusividade desse apartamento. Pega exclusividade desse apartamento porque ela precisa vender logo, porque eu quero fechar esse negócio com essa casa. E eu vendi na primeira visita. Então... Não, peraí. Vamos lá. Verdade. Vamos lá, e o cara é bom, o cara é bom, ele é parceiro, ele vende assim. Ele é bom muito. Corretor. Ele é parceiraço. Mas é isso que eu tô falando, ele tem um portfólio cheio de apartamento. E não era alto padrão. Mas ele tem muitos corretores na imobiliária dele? Eu não sei como que é o time dele ali. Mas o lance é que é o seguinte, um trabalho com exclusividade é um trabalho focado para aquele imóvel. Ele sabe que eu vou pôr dinheiro naquele imóvel. Ele não trabalha com exclusividade, no caso? Ele deve até trabalhar com exclusividade. Todos os corretores hoje eu acho que pegam exclusividades pontuais. Mas um modelo que trabalha só exclusividade, como o nosso, ele traz mais resultado. Porque eu não tenho um portfólio, eu tenho que vender estes dos meus clientes. Então, ele sabe que eu trabalhando, eu ia vender. E ele já estava há um tempo já com esse apartamento, na verdade, né? Então, assim, foi super legal. Eu acompanhava todas as visitas, eu passava o feedback para ele. Eu falava, olha, faz tal coisa. Mari, o que o pessoal tá falando? Estão gostando? Vamos lá. E a gente conseguiu fazer um negócio. E assim, a gente entende que o modelo para quem quer vender... precisa ser dessa forma. O modelo para quem quer comprar é ótimo você ter uma opção de portfólio bem grande, sair visitando várias coisas. Mas para quem tem um imóvel para vender, você não se importa se o cara vai comprar o do vizinho ou do andar de baixo. Você quer que venda o seu. Você tem esse para vender. E aí sim, ter um corretor focado nele faz toda a diferença. Cara, trabalhar assim com exclusividade conta muito com o corretor que está vendendo o imóvel, que ele investe no imóvel
da pessoa, né? Então, vocês investem em marketing, investem em vídeo, investem em tráfego dinheiro. pago, né? Então, assim, e eu sei que ocorrem ocasiões de vocês investirem no imóvel da pessoa, igual a Fernanda acabou de mencionar, né? O cliente ia desistir da venda se você não achasse nada. Quando acontece de você ali, passou, por exemplo, 2 meses, ou até mesmo um mês, né? Que você trabalhou, se disponibilizou de tempo, você gasta gasolina, gasta tráfego pago, gasta com vídeo, o cliente simplesmente vira para você, não, ó, desisti. Porque assim, vamos lá, é um trabalho de graça, né? É um cheque pré-datado de 6% quando então, você e vende. assim, com riscos, né? Com Então, riscos. assim, qual que é o posicionamento da Jardins perante ao cliente que chega e fala isso para a Jardins e qual que é o posicionamento de vocês quando o cliente chega direto para vocês e fala isso? Na verdade, Sênio, depende. Porque se o cliente vai desistir porque ele resolveu morar na casa, já aconteceu comigo. Na hora, é lógico que a gente fica chateada, eu tive um cliente que a casa estava precisando de uma manutenção, de um homestage, que é um outro trabalho que nós fazemos. Eu mostrei todo esse lado da casa para ele, contratei uma arquiteta, foi feito o homestage. Na hora que ele viu o trabalho, na hora que eu cheguei com a proposta, ele falou, eu não quero mais vender, que eu estou apaixonado de novo pela minha casa. Então, você tem que entender, ele não vai vender para outro. Agora, o que não pode acontecer é esse cliente querer vender com outro corretor, porque pode acontecer, já aconteceu comigo e ele entendeu que era um caso que o amigo dele queria pagar bem menos na casa dele. Na hora que ele viu a minha propaganda em uma semana, ele falou, se eu não comprar agora, eu vou ficar sem a casa, porque a Elisa vai vender a sua casa. Eu tive 3 propostas na casa. Entrou o segundo cliente, entrou o terceiro. Os 3 clientes fizeram proposta na casa e o amigo dele querendo comprar a casa. Resultado, a casa foi vendida para o amigo dele e ele pagou a minha comissão, porque a comissão era devida que eu que posicionei o valor da casa dele no preço de mercado. Mas aí ele não chegou a cancelar com você? Não chegou. Não chegou Para poder nem... vender para o amigo Não, dele, no caso. Não. Ô, Stênio, essa sua pergunta, o que eu posso te dizer? O cliente, ele se compromete com você. Não é só um contrato. Porque ele vê o trabalho que você faz. Sim, mas eu falo assim, porque eu já vi diversas situações que o cliente ele vai lá, encerra com você e automaticamente daqui uma semana a casa do cara tá vendida. Mas daí E ele aí? tem o contrato, a gente pode processar esse cliente. Ele assina um contrato. Ele assina um contrato. Se for um cliente que a gente apresentou, com certeza. Se foi o cliente que a gente apresentou e no contrato está que ele tem 180 dias de contrato. Se ele rescindir, ele tem que ter um motivo. Se ele não tem motivo, é como eu falei, se ele quer morar na casa, tudo bem, é o direito dele, quer passar o imóvel para um filho. Então vocês aí perdoam, no caso, o que ele teria que pagar de comissão para vocês. Desisti, quero morar na casa. Que é um direito, o cliente tem o direito de desistir de vender até na hora de assinar o contrato, assinar a escritura. É um risco inerente ao nosso trabalho. É um risco. Só que o que não pode acontecer é ele vender para outra pessoa. Se ele vender para outra pessoa, a comissão é devida. Isso está na lei. Isso é o Código Civil que fala. E qual que é o tempo que o cara tem? Por exemplo, vou vender minha casa, fui lá, e aí você fez todo o trabalho e eu falei assim, não, Elisa, eu vou morar na minha casa. Qual que é o tempo que você, tipo assim, passou quanto tempo, depois eu vendi minha casa, você não vai mais me processar? Não depende disso, Stênio, porque se nós fizemos o trabalho, estamos fazendo daqui 2 meses, está acontecendo isso comigo num caso agora. Num caso, ele, não vou mais vender a minha casa, vou morar na minha casa. Tudo bem, é um risco que nós corremos do cliente não querer mais vender, né? Agora, o que não pode acontecer a lei não fala prazo. Se você quer me perguntar, a lei não fala assim, é daqui 1 ano, daqui 2 anos, só que eu já vi casos, inclusive, que eu leio constantemente as decisões dos tribunais, depois de 1 ano e meio.
Ele vendeu para um cliente que tinha ido no imóvel, ele teve que pagar a comissão para uma outra imobiliária aqui de Ribeirão. Sim. Entendeu? Porque foi o mesmo cliente que o cara... Foi o mesmo cliente depois de 1 ano e meio. Então, na lei não E existe... mesmo se não fosse, né? Hã? Mesmo se não fosse o mesmo cliente, fosse um outro aleatório. no Não, caso. daí depende. Se foi durante o prazo... Nós, lá na Jardins, nós assinamos roteiro de visita. Então, nós sabemos o nome e o documento de todas as pessoas que foram fazer aquela visita e é reportado imediatamente ao cliente vendedor o nome, aquela ficha de visita. Então, se esse cliente compra depois de um tempo, não sou eu que estou falando, é a lei que fala isso. Certo. Tá? Agora, é difícil eu te falar, se foi um cliente que não foi apresentado por nós, daí a comissão não é devida, mas se foi no período que nós estávamos no contrato, é devida essa comissão. Tá. Tá? O importante é esse relacionamento que construímos com o cliente e ele observa o nosso empenho, o nosso gasto, o nosso... nós realmente dedicamos à venda desse imóvel. E não é só dinheiro, é tempo. Entendi. Nós passamos o feedback de tudo que acontece durante o período de venda. Os clientes que visitaram as fichas de visita, então a gente passa de semana a semana, ou no mais tardar de 15 em 15 dias, um relatório de feedback, contando como é que está, quantas procuras teve, quanto não teve, o valor se está correto. Por exemplo, até se o imóvel necessita de uma pintura, os clientes estão reclamando, não está ruim, vamos fazer uma pintura? Esse piso está quebrado. Então, assim, a gente passa realmente um feedback, esse acompanhamento, esse gerenciamento. Então, assim, a gente acaba criando uma intimidade mesmo com o cliente, porque é nosso imóvel juntos. Então, ele vê o empenho. Então, é muito difícil acontecer, como você falou, acontece. Mas é muito difícil o cliente que espera passar o contrato e sai vendendo, assim, porque ele entende que o trabalho é muito bem feito, né? E é muito interessante como os clientes indicam. Não é só o caso que a Mariana contou que outro corretor pediu para ela fazer o trabalho, como eu tenho esse outro caso, esse cliente que virou amigo, ele inclusive, toda a reportagem de imóveis ele manda para mim. Ele foi gerente de uma outra imobiliária, uma das maiores, como eu te falei, e ele indica todos os amigos dele, e inclusive ele vendeu o imóvel através da Jardins. Então, assim, é muito gostoso, assim, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está fazendo a diferença no mercado, que é um trabalho sério, um trabalho humano e um trabalho de resultado, que eu acho que é o mais importante. Se vocês me perguntassem assim, alguém me perguntar qual é o segredo da Jardins, não é um, né? São vários. Só que um deles é o relacionamento. Eu acho assim, a Elisa, como muito tempo no mercado, ela traz essa bagagem, esse conhecimento e o relacionamento, tanto entre outros corretores, como a parceria que a gente faz, quanto até aos próprios clientes que já foram atendidos pela Jardins, que voltam, né? Tudo isso que nós estamos falando, resumindo, vamos dizer que um dos grandes segredos da Jardins Vender Bem é o relacionamento. É como eu falei anterior, o modelo faz sentido, os treinamentos, muito sentido. E o relacionamento é um dos pilares, né? São 3, na verdade, mas eu acho que o que eu acredito muito hoje, não é fama, né? É pela realidade mesmo do que a Mariana falou. A gente vende mesmo. E isso traz pra gente um holofote grande. Tipo, vamos lá na Jardins que vai dar certo. Então, essa energia é muito boa, né? De sempre fazer dar certo e fazer acontecer. E já teve corretor que saiu da Jardins e voltou? Teve, mas é raro também, por um contratempo lá atrás. Mas nós não temos... O corretor que sai da Jardins, realmente é que ele não combina com o DNA, às vezes, de treinamento ou de ética dentro da equipe. Porque é muito forte isso. A colaboração, o aprendizado. Quem não quer aprender, Stênio, não fica lá. Quem não quer fazer o trabalho com excelência, como todos fazem, também não vai ficar lá. No final das contas, não vende, né? Não vende. É. Então, se ele não vende, ele se sente incomodado
com o sucesso de todos. E um fato muito importante que eu quero trazer aqui, os 40 corretores, nenhum era corretor. Olha só. Falar a verdade, assim, que eu estou me recordando um só. E é difícil para esse corretor, que já era corretor do mercado, se adaptar. Sabe por quê? Porque lá a gente tem um trabalho diferente. Os corretores externos acham que a gente trabalha muito. É o que eu já ouvi falar várias vezes por vários profissionais. Porque realmente nós trabalhamos muito. Então, assim, me leva a um pensamento, né? Você falou assim que os corretores da Jardins, eles não eram corretores, certo? Não. E você tem um time aí de vencedores, né? Igual Vencedores. Como você falou, vocês tiveram mais de 44 transações apenas esse mês, né? Esse mês. Acredito que o VGV vai sair amanhã lá no perfil de vocês. E isso reflete no seu time, né? No time Exatamente. Jardins, né? Então, assim... E eu vejo outras imobiliárias que têm corretores, que já são corretores de longa data e não conseguem atingir o resultado que vocês atingem. Como que é esse treinamento? Alguém novo que entra lá, não sabe nada, nunca vendeu um imóvel, não sabe nem o que é ser um corretor. O que acontece para esse cara ser um vendedor nato ali? A gente pega na mão. A Fernanda não era corretora, a Mariana também não. A Fernanda era minha vizinha e me chamou para vender o imóvel dela. A Mariana é bióloga e rapidamente ela se transformou numa das melhores vendedoras. Ela e a Fernanda e a Mariana é uma das melhores vendedoras, não é da Jardins, é de Ribeirão, do Brasil. A Fabiana Vega era minha professora de beach tênis. Só esse mês ela vendeu 11 imóveis. O que você acha? Tem imobiliárias que não vendem isso durante o ano, Stênio. Nossa, sim. Outro dia eu vi uma imobiliária grande aqui de Ribeirão publicando que tinha vendido 40 imóveis no semestre. Se eu fosse ela, nem tinha publicado isso. Nossa. Porque o que acontece? Qual que é o diferencial? Nós temos o treinamento desde o iniciante. A gente pega na mão. Antes de vir para cá, eu estava falando, fiquei mais de 1 hora no telefone com uma das nossas corretoras que começou agora. Eu estou pegando uma gestão com ela, porque cada passo que ela dá, ela vai fazer junto comigo, como eu ou o Rogério fazemos com todas. Se não é um dos dois, tem um outro corretor mais experiente que vai sempre estar caminhando junto. E junto a isso, nós fazemos os treinamentos semanais. É intenso, é intenso. Então, quem não quer estudar, quem não gostar de fazer esse tipo de atendimento, não se adapta à nossa realidade. Eu sou uma prova disso, né? Eu entrei na Jardins, eu até perguntei para eles, mas como que eu vou ser corretora? Eu nunca vendi nenhum pão, né? Nunca vendi nada. E eu não sei vender. Você me ajuda? Você me dá... Claro, temos todos os treinamentos, né? Aqui. Enfim, não só os treinamentos, porque eles são dados para todos. É a força de vontade que você tem, é a paixão. Eu considero isso a paixão. E quando você entra na Jardins e você convive com pessoas apaixonadas, isso contamina. Então, é aquela vontade, aquela sede de aprender. Eu, por exemplo, entrei e já fui fazendo parcerias, né? Eu já chamei as mais posicionadas. A Fabiana fez parceria com ela. Então, com a Elisa também. Então, é onde a gente começa a aprender. E você assistir a negociação. Então, isso tudo te cria... E o olhar das pessoas que estão lá são tão intensos, né? Que não tem como. Então, ou você fica lá, ou realmente não faz sentido para você, você sai. Porque quem não se dedica e não é apaixonado pelo que faz, realmente não está dentro da Jardins. Essa é a minha visão, como pessoa que entrou, assim, sem ser vendedora. E hoje, a quantidade de imóveis que eu já vendi durante esse período, eu até falo, nossa, que legal. E eu não considero uma venda só um número. Eu falo, foram muitas histórias, né, construídas. Então, isso que eu chamo de paixão. Eu acho que é isso que é o nosso trabalho. É pegar aqui, ó, do início ao fim. E Fernanda, depois que você entrou na Jardins, quanto tempo levou para você vender o seu primeiro imóvel? Eu fiz uma venda, acho que uns 3 meses, né? Uma venda pequena com a parceria de uma outra corretora, da Jéssica. E foi uns 3 meses, mais ou menos, para fazer a primeira venda. Depois a gente só vai aumentando. Agora, em janeiro
desse ano, né? Em dezembro e janeiro agora desse ano, eu bati um recorde de 8 vendas em um mês. E hoje, assim... E você pode falar o VGV disso? E, na verdade, eu não contei, acho que eu vejo, eu não lembro, mas eu sei que foi muito gratificante, né? Vamos dizer que beirou aos 100 mil nessas transações, que foram imóveis, né, de alto valor. E até digo para a Elisa, né, eu tenho minhas metas, né? Todo final de ano o Rogério chama a gente para uma reunião e a Elisa e a gente faz as metas. Eu tenho as minhas e vou chegar lá, né? E no caso você fala 100 mil em VGC, né? VGC. VGC. Sim. Olha para vocês verem, hein? 100 mil em um mês. Mas eu tenho corretor lá. Que ganhou Eu muito tenho mais. corretor lá que ganhou mais de 400 Nossa. esse mês. Tem uma vaga lá? Tem, lógico que tem. Eu já te convidei. Na verdade, o que acontece? O corretor, quando ele quer vender, ele tem todo o suporte da Jardins. Não existe... Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Elisa, eu nunca vendi, como a Fernanda falou, mas se ela tem vontade e se ela quer fazer acontecer, ela vai realizar. Eu tenho psicólogas, a Thaís vendeu acho que 5, 6 imóveis esse mês. A Fabiane, que era professora de beach tênis, e ela é formada em turismo, né? A Mariana, bióloga. Fernanda, eu tenho administrador de empresa, eu tenho várias publicitárias lá. Tenho dentista, a Lili, feliz da vida. Ela fala toda hora, tô rica. Porque ela... Então, são pessoas que realmente eram profissionais, por algum motivo, não estavam contentes com a sua profissão. E não é que não deu certo na outra profissão. É que realmente elas queriam fazer uma coisa por conta própria ou queriam ganhar mais. No meu caso, eu queria fazer uma coisa que dependesse só de mim, porque o Poder Judiciário é muito moroso e não depende só de mim. Tem processos que se arrastam por 15, 20 anos ou mais. E eu brinco, ninguém está feliz. Lá, tá todo mundo feliz. Você faz o outro feliz, você constrói a história daquela família. Então, isso é muito prazeroso também. A Fer acabou de vender, junto com a Thaís, né, uma venda de um cliente que já era nosso cliente. Ele, primeiramente, foi meu cliente lá atrás, depois o Rogério atendeu. O Rogério, ele construiu uma casa lá no Royal Park. E ele ficou super feliz com o atendimento delas. Era uma casa gostosa, nova, mas que tinha uma planta diferente, né? Específica, vamos colocar assim. E elas fizeram uma venda em um tempo curto, uma venda sem inconvenientes. Isso é muito importante a gente falar, porque o corretor nosso da Jardins, ele conhece tudo sobre o imóvel e sobre a região. Então, ele não fica... Ele filtra o cliente para levar lá. Ele sabe conversar com o cliente comprador. Ele dá feedback, que é uma das maiores reclamações dos vendedores, que às vezes ele deixa um imóvel numa imobiliária e são 30 corretores ligando para ele para perguntar a mesma coisa, Stênio. Porque existe a função cadastrador nas outras imobiliárias. Na Jardins não existe essa função. O corretor que é responsável, ele sabe tudo. Eu brinco que ele sabe até o horário de ônibus da funcionária, porque a funcionária é necessário para gente. Então, ele tem que saber o preço da escola, ele tem que saber se tem o ônibus da funcionária fotovoltaica. para ali. Se tem fotovoltaica, se não tem, se quantos litros tem a capacidade da caixa d'água. Enfim, o corretor que conhece a fundo o seu imóvel, ele vai vender com mais facilidade, não vai trazer aborrecimentos e inconvenientes para o vendedor. E eu vou te contar também uma coisa engraçada, né? Que às vezes eu desligo o telefone e dá vontade de rir, porque falo, não é possível, né? Eu não costumo me apresentar como corretora, apesar de ser essa profissão. Eu gosto de dizer que eu sou consultora. E eu acho que isso ficou muito... esse é o fator engraçado. Ficou muito claro que tem pessoas fechando negócios com outros corretores que me ligam para me consultar. Essa semana, eu falei assim, olha, eu tô comprando um imóvel, você que entende, me fala como é que eu faço com o lucro imobiliário, você pode me explicar? Porque eu acho que a outra pessoa não é tão especializada nisso.
Aí eu falei, mas eu não sei se eu sou especializada em lucro imobiliário, mas eu vou te contar. Já fui falando, ela falou, não, era isso mesmo que eu queria saber, obrigada. Então eu vou fechar lá o negócio. Eu falei, ai, tá bom. Nossa. Eu desligo e dou risada. Eu falei, gente, não tá fechando um negócio comigo? Mas as pessoas vêm me consultar. Olha, eu tô comprando um apartamento, você acha que esse preço tá bom? Né? É engraçado isso, como as pessoas, a gente, pelo trabalho que a gente faz, passa confiança, passa credibilidade, né? Aí você passa a ser realmente um consultor, independente do negócio que a pessoa está fazendo. Isso é bem legal. Inclusive, segunda-feira agora, nós vamos ter um curso, mais um treinamento sobre lucro imobiliário, porque o que acontece, Stênio? Eu entendo que o treinamento tem que ser eterno e tem que ser contínuo, porque as leis mudam. E não só de leis. Nós vamos ter com a Bianca Laguna sobre lucro imobiliário na loja linda que é a Copave. Vai ser na segunda agora. Então, como a Fernanda falou, nós abrangemos, fazemos um tour 360 graus. Não só o lado humano, quanto o lado de treinamento, de aprendizado, quanto de relacionamento. Relacionamento com as pessoas do mercado. Que as pessoas do mercado não são só quem está comprando, quem está vendendo. Outro dia chegou um cliente lá, ele queria comprar um apartamento pronto. Só que é difícil, Ribeirão não oferece esse tipo de mercadoria. Muito pouco. E o que a gente fez? A gente ajudou ele com essas lojas que nós temos os relacionamentos e não estamos ganhando nada. A gente quer atender o cliente. E acabou montando um apartamento para ele e ele ficou super feliz com o trabalho. É isso que é um atendimento de excelência. É uma sinergia de qualquer forma, né? É pensar no bem do próximo, porque a pessoa não sabe, está chegando de fora. Outro dia a Fabiane atendeu, o cliente dela é chinês, ele não fala uma palavra de português. A Fá falou o tempo todo com ele em inglês. E ele só está comprando e vendendo agora com a Fabiana. Então, são detalhes que fazem toda a diferença numa história, num processo de venda. Esses dias, eu bato muito na tecla do atendimento, do carinho, da atenção com o cliente. Então, esses dias eu mandei até, que eu faço questão dos nossos corretores serem essa pessoa. Porque esse lado humano, isso é exclusividade. É como se cuidasse de um filho. Você não cuida de um filho com o maior carinho. É isso que a gente quer fazer com o nosso cliente. É isso que a gente faz. Entendi. Tem um ponto importante também para falar de alto padrão. Hoje, todo mundo quer se especializar no alto padrão, porque é mais rentável. Então, todo corretor fala, eu sou corretor de alto padrão. É legal, moda. Porque vender alto padrão é muito rentável. Mas o que é um corretor de alto padrão de verdade? Será que o corretor de alto padrão, ele entende sobre marcas de imóveis, sobre acabamentos, sobre marcas de piso, se é cerâmica, se é porcelanato, o que é mais o que está usando, né, sobre as tendências atuais. E isso é uma coisa que a Jardins dá como treinamento. Exatamente. Né? Não adianta você falar que você é imobiliária de alto padrão se você não tem um atendimento. E não é só o atendimento pessoal, personalizado, que é a educação em primeiro lugar, né? Vamos dizer que o público de alto padrão ele vai exigir que você seja bem apresentável, que você tenha educação, que você fale bem, que você use palavras corretas, né? Não um português ruim ou palavrões ou coisas, né? Enfim, existe toda essa ética. E também tem o conhecimento de alto padrão. Se você convive no alto padrão, se você conhece as lojas, se você conhece o material, isso te faz ser um corretor de alto padrão. Não adianta você não ter uma convivência no alto padrão, né? Como a Jardins proporciona isso pra gente também. E você dizer que é um corretor de alto padrão, porque daí é fácil, né? É difícil vender uma coisa que você não conhece. A gente acabou de falar sobre isso. Sim. Mas isso o cliente percebe. Percebe já na postura do corretor. No jeito dele se vestir, no jeito dele falar, no jeito dele abordar. Tem conhecimento, né? E no jeito... eu digo não só de alto padrão. Lá nós procuramos dar esse atendimento para todos. Por isso que o conhecimento tem que ser bem abrangente e abrangente não só a parte de acabamentos, como a parte de documentação. A gente procura dar o melhor suporte e trazer os melhores profissionais
para dentro da agência. Entendi. E me fala uma coisa, todo imóvel é vendável? Eu falo uma coisa, Stênio. Não existe imóvel que não se vende. Existe imóvel mal trabalhado. A gente já vendeu coisas até que Deus duvida. A Fernanda vendeu um imóvel. O que nós fazemos? Nós trazemos... o que às vezes um imóvel precisa, às vezes, de uma pintura, às vezes de um reparo, ou às vezes até de uma paginação diferente. É isso. A gente não existe sempre um sapatinho para cada pé. Não existe? Sim. Então, é isso. É isso. É você trazer a beleza daquele imóvel para o público. E um tema muito importante que a Fernanda falou, não é colocar nem abaixo nem acima, é colocar no preço certo, no preço que o consumidor vai pagar. Eu faço uma analogia com, você vai num supermercado, se um produto que é bom, mas está com preço acima do que você gostaria de pagar, você não vai comprar. E também, se um produto está no preço certo, mas ele está lá na última prateleira escondida, também você não vai ver. Então, o que nós fazemos? Colocamos seu imóvel no preço que o consumidor vai pagar nos olhos desse consumidor. Daí ele vai achar esse imóvel e vai comprar. E como que vocês fazem a precificação? Você ia falar alguma coisa, Fernanda? Desculpa. Não, puxando esse gancho, eu acho que uma coisa muito importante, eu vou falar, eu como corretora, a Fernanda, eu às vezes até o Rogério brinca que eu cometo sincericídio, né? Porque o sincericídio eu sou muito sincera. Quando o imóvel, eu tenho a venda desse imóvel e eu sei das características positivas e negativas, é óbvio que eu vou ressaltar todas as positivas. Mas se existe a negativa, eu também sou muito sincera. Eu cheguei a vender um imóvel, eu falei, olha, esse imóvel aqui, ele está nessas condições. É o que você está vendo aqui. Mas veja bem, não está bonito. Mas ele tem potencial. Se você investir aqui, só o valor do terreno, você vai pagar tanto, isso e aquilo. O cliente olhou para mim e ele comprou, né? Ele olhou para mim e falou, eu nunca vi uma corretora tão sincera. Você não vai falar que aqui é lindo, maravilhoso, espetacular? Eu falei, não vou falar. Você tá vendo, não tá vendo? Como é que eu vou te enganar? Aí ele falou assim, olha, gostei. Tá bom, eu vou fazer uma proposta aí que vai estar dentro desse quadro, porque é realmente isso que você falou. Não tá legal, não tá bom, mas dá para eu aproveitar. Isso, fotovoltaica, a piscina tá aquecida, já tem churrasco e o terreno aqui é muito bom. Ok, vendido. É muito ruim você não ser sincero em algum momento, porque você vai mostrar uma coisa horrível e falar, olha que lindo. Né? Isso faz parte desse que eu chamo de DNA, né? De você realmente trabalhar com honestidade, clareza, né? E leveza nas coisas. Era esse o ponto. Você perguntou como que nós fazemos essa precificação. Sim. Como nós vendemos muito, nós temos uma base de dados muito rica, que nós sabemos os últimos vendidos. E o corretor na Jardins, ele é posicionado. Então, por exemplo, eu e a Fernanda trabalhamos com alto padrão e a gente sabe qual que foi o último vendido, o acabamento que ele usou. E não é de achômetro, porque o que acontece? O mercado fala assim, aquele lá foi vendido por tanto. Quem falou? Foi o porteiro? Foi o vizinho? Foi o próprio vendedor. Eu já tive um caso que o vendedor... Eu era advogada de direito imobiliário. Eu fazia muitos contratos. Um dia, numa mesa, ele falou que tinha vendido por tanto imóvel. Era mentira. Eu tinha feito o contrato. Eu sabia por quanto que ele tinha vendido, entendeu? Então, com qual base que eu confirmo que aquele imóvel foi vendido? Porque nós temos esse conhecimento, esse banco de dados lá na Jardins que nos fazem a base para fazermos a precificação mais correta possível. E detalhe, num prédio, Stênio, existe diferenças de acabamento, de altura, de armários, do estado de conservação. Você não pode precificar um apartamento, às vezes, no mesmo andar, pelo mesmo valor. Tudo isso é levado em conta. Como nós temos o conhecimento anterior do valor daquele acabamento, por exemplo, um armário de uma empresa X é diferente da Y.
Então, às vezes, a pessoa gastou 500 mil com uma empresa, a outra gastou 1 milhão. Não pode custar o mesmo valor. Mesma coisa que um carro. Você vai vender um carro. Se ele está bem conservado, com baixa quilometragem, tudo agrega no valor. Tá? Sim. Então, assim, o nosso estudo é muito detalhado e muito sério. Nós não fazemos um estudo sem uma base de dados muito sólida para esse nosso cliente vendedor. Ele fala, nossa, é verdade. A maioria das vezes, ele se conscientiza e vê que realmente o valor que ele estava, às vezes, buscando, a expectativa dele, não é a realidade do mercado naquela hora. Eu Com já cheguei certeza. a ficar 4 horas fazendo o estudo de mercado. Eu acho que isso ainda leva mais ou menos umas 4 horas para fazer um estudo, porque eu gosto das coisas bem detalhadas. Eu faço uma pesquisa no Google, depois eu faço uma pesquisa no banco de dados das imobiliárias, na nossa. E é uma coisa, quanto mais você vende, é uma coisa gerando a outra, né? Como a gente tem um fluxo grande de vendas, nosso banco de dados também de vendidos em várias regiões da cidade é grande. Não, e assim, a Elisa e você também, Fernanda, comentaram do acabamento, né, que faz a diferença. E eu tô lembrando, assim, de alguns lugares que eu faço gravações também, né? E o corretor fala assim, ó, esse armário aqui é Florença, essa pedra aqui é Paraná, né? Então, assim, esse tipo de informação, quem está iniciando não sabe. Eu, por exemplo, não sabia antigamente, entendeu? E aí eu pergunto, isso faz parte do treinamento, saber esse tipo de informação? Lógico. Nós já fomos nas maiores e melhores empresas, por exemplo, de armários da cidade. E a gente volta constantemente. Como a Fernanda falou, outro dia a gente foi numa empresa, 2 empresas de mármores recentemente. Porque o que acontece, Estênio? A maioria dos corretores não tem esse treinamento, nem busca, porque ele poderia buscar por conta própria, mas não busca. Então, lá, eu acho inadmissível um corretor ir no imóvel e não saber que tipo de pedra que está sendo usada, se é um granito, se é um mármore, ou se é uma pedra especial, ou tipo de armários, porque tem diferença. Uma porta que não é feita, que é feita sob medida, tem um outro valor. O arquiteto, dependendo do arquiteto, o projeto custa X, outro custa 10X. Todo esse contexto é diferente. Então, o corretor, ele é obrigado, na minha opinião, a dar esse atendimento para o consumidor. Se você vai numa loja de carro e você é mal atendido, você pergunta coisas de carro. O vendedor não sabe nada. O que você faz? Você dá meia volta e compra do outro, do lado. É a mesma coisa. A pessoa está comprando o sonho da vida dela, está comprando um imóvel. É muito séria a nossa profissão. Por isso que lá nós fazemos questão de ter esse embasamento, de ter esse conhecimento e cada dia mais. Eu falo assim que eu não paro de pensar, sempre em busca de novidades, novidades no setor. Eu participo de vários cursos, vários treinamentos e eu estou sempre em busca, tanto na área jurídica quanto de marketing, quanto esse embasamento de acabamentos, de tudo que envolve um imóvel. Que a gestão é isso. A gestão é você conhecer o imóvel, você ver o valor agregado que ele tem. Não é só o preço do metro quadrado. Não é um básico. Tem lá casas diferentes, o preço do metro quadrado é X. Metro quadrado, a gente tem base de terreno, de lote. Isso é uma coisa que a gente usa bastante. Agora, cada casa tem a sua particularidade. E muitas vezes, né, na primeira avaliação, nós já identificamos alguns pontos negativos. Ter essa visão, né, que traz esse treinamento, você já olha e fala, olha, acho que é interessante fazer uma pintura básica, porque as paredes estão muito sujas, isso não vai deixar... Teve clientes meus que falaram, olha, não, calma, eu vou colocar a venda, mas eu vou fazer uma reforma, eu vou quebrar os banheiros, vou trocar todo o piso, e depois a gente começa a vender. Eu falei, não, espera. Vamos fazer uma avaliação. É interessante você trocar o piso? Isso vai trazer um valor agregado para o seu imóvel?
Não é melhor a gente pegar esse valor, reduzir o valor do imóvel do que você fazer uma reforma? Né? Então, assim, essa consultoria é muito importante. E é isso que a gente faz, essa observação, esse olhar atento para dentro do imóvel. Então, a gente às vezes pede assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse valor, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Né? Ou vamos colocar esse valor e vamos ver o que o cliente vai dizer. Qual que é a impressão do cliente sobre o imóvel. E são nessas visitas que a gente vai pontuando a visão daquele público que está procurando aquele tipo de imóvel e vai passando esse feedback e vamos entendendo se é necessário ou não uma reforma. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? Não é só vender imóvel, não é só sair cadastrando, é muito específico. É um trabalho feito minucioso. Interessante. E é legal porque você gerencia tudo, né? Gerencia a documentação, gerencia se for necessário obras, se for precisar limpar a piscina, chamar uma faxineira. Então, e não é só ir lá tirar foto, porque hoje em dia com o celular você tira fotos lindas, né? Não é só ir lá chamar um profissional ou sei lá com um celular e fazer um videozinho e tirar uma foto. É muito mais além do que isso. O trabalho não é só um investimento de fotos, é um investimento de tempo, é um investimento de conhecimento, porque esses treinamentos demoram e são caros. Sim, imagina. Né? Então, assim, e não só muitos corretores, não só os treinamentos da Jardins, que são muitos, mas fazem outros treinamentos. Então, isso tudo a gente investe no tempo para se tornar um profissional diferenciado no mercado. Bacana. Não. Eu percebo que, pelo que vocês estão falando aí, a Jardins ela tem um diferencial de treinamento muito grande perante as outras demais imobiliárias, tá? Realmente. E, bom, a gente está chegando no final, né? Então, estamos pertinho aí da gente encerrar. Vamos para as perguntas finais, né? E me diz uma coisa, eu sei que, na visão de vocês, tá? Para uma pessoa se tornar um corretor hoje, bom, vamos lá, comecei agora, vou entrar na Jardins, né? E quanto que eu preciso disponibilizar de investimentos, vamos lá, financeiros, para até que eu consiga ter um retorno? Eu tenho a visão da Elisa e tenho a visão da Fernanda. Quais são as visões de vocês perante a isso? Olha, Stênio, eu tenho corretor que não investiu nada e começou a vender muito, porque ele se dedicava muito com o tempo dele. Hoje, o que eu falo o marketing está aí para todos. Você é um profissional do marketing, você sabe disso. É lógico que o que a gente aconselha é ele investir num profissional de marketing para sobrar tempo para as tarefas que são realmente importantes. É isso que eu falo. Por isso que lá na Jardins, a maioria, eu digo assim, eu acho que a totalidade investe numa empresa de marketing, que eu acho que é o primeiro ponto. É fazer fotos profissionais dele, pessoais dele, primeira coisa. Então, pega um profissional, vai lá e faz a foto profissional. Segundo ponto, contratar uma empresa de marketing. Terceiro ponto, ele vai, enquanto ele não tem os imóveis dele, ele vai poder divulgar o imóvel de terceiro. Eu não conheço ninguém lá que não tenha o resultado se ele faz o beabá. E os outros treinamentos são oferecidos pela imobiliária. É lógico que quem investe mais, Fernanda e Mariana, que estavam aqui, vendem mais, porque elas investem mais. As duas têm assistente pessoal, têm o marketing e fazem tráfego pago, tudo. Então, quanto mais você investe, mais você vai ganhar. Isso é óbvio, né? E isso que a Elisa está falando é uma virada de chave, foi para mim. Eu iniciei sem saber se eu ia, né, como é que ia ser o processo e fui criando essa paixão. E no início, eu iniciei com uma equipe de marketing simples, que fazia 3 postagens. E eu publicava, como eu não tinha imóveis, publicava imóveis de parceiros. E me traziam, assim, pessoas... né? Primeiro, me fiz conhecida, vamos dizer assim, olha, oi, eu sou corretora, olha, tenho esses imóveis aqui na minha carteira. Agora, a virada de chave na minha carreira foi o investimento do tráfego pago. Porque o tráfego pago, ele te coloca realmente na visibilidade, não só como corretora, né, como os imóveis que você tem. Eu acho que
eu publiquei alguns imóveis da Elisa numa época, foi onde eu tive foi assim, em outubro, novembro do ano passado, e aí começaram a surgir muitas pessoas, olha, eu gostei desse apartamento, mas eu tenho uma casa para vender. Eu gostei dessa casa, mas eu tenho um apartamento, eu tenho um terreno. Então, isso mudou muito a minha vida. Agora, o investimento inicial eu não fiz muita coisa, era uma questão mesmo de uma empresa de marketing, só que faz muita diferença quando você resolve investir pesado. O investimento pesado, hoje, uns R$2.500. Para tráfego pago. Para tráfego pago. E uma empresa simples de marketing aí até uns... Na época, eu tinha, faz um tempinho, já pagava uns R$600 no marketing e investi uns 2.000 no tráfego. Foi aí que deu a grande virada. Hoje, né, como eu já tenho muitas vendas, eu distribuo um pouco mais, né? Tenho um investimento maior. Mas no início, se essa é a sua pergunta, como é que você faz para entrar? Você pode não ter nada, mas se você tiver ali um custo de 2 a 2,5 mês, você consegue dar uma boa guinada, uma boa mudada de vida. Entre, publicações e tráfego pago, né? Sim. Entendi. E isso já contava também em gravações que você fazia ou você mesmo fazia as gravações? Não, eu mesma fazia as gravações. No caso, o marketing você só fazia a arte. Isso. Não, você fala dos imóveis? Dos imóveis, não. Vídeos. Dos imóveis, vídeos, eu contrato profissional mesmo. Por fora. Por fora. Mas na época que eu não tinha muitos imóveis, né? Então, eu tive esse investimento para angariar os imóveis. Nas gestões, sim. Mas aí tem o fotógrafo profissional e os vídeos que você paga de acordo com a demanda também, né? Entendi. Tá certo. E no começo você investia mais ou menos ali o quê? Uns 1.500 a 2.000 em tráfego pago? Isso, 2.000. 2.000 em tráfego quando você começou. Quando eu comecei. Quando ela começou, acho que nem fazia o tráfego pago, né? Não, no início não, nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses você não mas fez tráfego pago. isso que eu te falo. Eu fiz os treinamentos, eu comecei a iniciar as vendas, publicava de outras pessoas. Mas a virada de chave Mas a virada de chave, quando eu comecei a ter mais imóveis e vender mais, foi no tráfego pago. Eu considero uma virada realmente um investimento no tráfego. Porque te traz mais visibilidade e traz mais clientes também, tanto vendendo quanto comprando, né? Sim, sim. Não, com certeza. Bom, vou deixar aberto, Elisa, para vocês olharem para a câmera, fazer um convite para quem quer ser da carreira de corretor, né? E convidar para Jardins, para o negócio de vocês. Bom, obrigada, Stênio, pela essa oportunidade que você nos deu para contar um pouco da história da Jardins. E você que não está, assim, feliz com a sua carreira ou quer ganhar dinheiro, ter flexibilidade de horários, venha conhecer nosso trabalho da Jardins Imobiliária, que eu tenho certeza que você vai gostar. A equipe é uma equipe que acolhe e que vai pegar na sua mão e até você dar resultado, né, Fer? É isso aí. O que eu posso dizer você também, né? Eu acho que eu vou colocar aí onde eu me encontrei. Você mulher, mãe, dona de casa, que tem a vontade de ter o seu profissional de volta, né? Você quer se empoderar como pessoa, como mulher. Eu acho que foi o que trouxe para mim essa carreira, né, de corretora, e esse acho que é o meu maior brilho, né, vamos dizer assim, é a minha maior paixão. Então, você que está aí, de repente, procurando algo para você mesma, para você se destacar com você, para você, né, esse é um lugar muito gostoso, muito bom e muito bom de trabalhar também. Só falar mais uma coisa, a Fernanda falou da mãe. Lá na Jardins nós somos em 40 corretores, dos 40, 32 são mulheres. São mulheres mães, guerreiras, determinadas, persistentes, pacientes. Então, se você está aí nos assistindo, venha fazer parte da nossa equipe. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Elisa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fernanda. Agradeço também a Mariana Saad, que esteve aqui, precisou ir embora um pouco mais cedo. E é isso. Obrigado de coração e sucesso para vocês. Amém. Sempre, tá? Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast O Empreendedor e hoje nós tivemos 3 mulheres aqui. Vamos se dizer empreendedoras, né? Porque cada corretor é um empreendedor, né? Muito obrigado, fiquem ligados
nos próximos episódios e nos nossos cortes no Instagram que estão bombando. Siga a gente lá. Até mais, valeu!